Olá, vamos lá, dando continuidade à nossa perspectiva. Nós desenhamos na parte um a planta baixa em perspectiva, assim como os elementos que fazem parte dela, né? Nós desenhamos posicionamento de janelas, nós desenhamos a varanda, o pilar, então colocamos a planta baixa em perspectiva. Nossa próxima etapa será trabalhar a tridimensionalidade, elevar a volumetria. Para isso, precisamos ter acesso a essa informação. Então, se você está começando agora, né, retomando seu desenho, volte lá no AVA, faça um print dessa imagem. Essa imagem tem as elevações, né, da fachada frontal, e a gente vai desenhar um croquis da fachada lateral para orientar a presença de duas janelas que estão na lateral e não nessa vista, tá? Mas seguindo os mesmos princípios. Então, vamos começar pela volumetria principal. A casa, ela tem um bloco com altura de 7,2 metros, a gente vai usar a medida de 7 metros, tá? Trabalhar com medidas arredondadas. 7 metros. Aqui nós temos um reservatório de água que está em cima do banheiro. Se a gente olhar a planta baixa, depois a gente vai verificar a posição dela. Essa caixa d'água ela tem 1,5 metro de altura. E aqui embaixo, ó, se a gente analisar, tem um vão aberto, que é uma garagem, e um vão também, que é a entrada pela cozinha, para a sala, né, da casa. Em planta baixa, vamos identificar onde é que estão localizadas essas duas áreas aqui? No térreo, essa área é uma garagem coberta, então, ó, é uma garagem, em cima tem um quarto. Onde está esse quarto? Ó, ele está bem aqui, ok? E nessa parte, a gente tem a varanda que dá acesso à porta da sala, né, a cozinha, enfim, a casa como um todo. Então, aqui a gente tem uma outra área coberta, que é essa área aqui, tá? Identificando as características dos volumes, esse volume mais alto de 7 metros, ele está exatamente nessa posição do desenho, porque quando nós avaliamos a planta do pavimento superior, a gente consegue ver aqui, ó, que a parte superior ela abrange só esse espaço da casa. Aqui a gente vê um telhado de cima, que é um telhado que cobre essa área de varanda e cozinha aqui, tá? Então, só para a gente entender essa volumetria, essa parte da casa é mais baixa, envolve uma varanda e a cozinha. Essa parte da casa mais alta envolve o segundo pavimento, e essa parte aqui é um reservatório de água que vai sobre tudo isso, ok? Então, vamos lá, vamos começar marcando essa medida de 7 metros no nosso desenho. Para marcarmos as alturas na perspectiva, a gente só consegue marcar a altura em verdadeira grandeza, ou seja, no tamanho real, nos elementos que estiverem sendo cortados pelo plano do quadro. Então, olha só, esse ponto do pilar, ele está sobre o plano do quadro. Essa janela, ela é atravessada pelo plano do quadro. Então, o primeiro passo é a gente descobrir esse ponto lá na nossa perspectiva. Lembram que quando a gente começou a planta baixa, nós descemos os pontos de interseção com o plano do quadro para a perspectiva, para a linha de terra? Então, ó, se a gente fizer de novo essa linha, a gente vai encontrar, ó, o ponto da casa que é atravessado pelo plano do quadro, tá? Então, o meio dessa janela aqui. Vou colocar as linhas em cinza de novo, usando elas como linhas auxiliares, ok? Então, deixa eu só colocar aqui tudo no cinza e a gente começa a trabalhar no cinza de novo. Então, ó, nesse ponto eu consigo subir a medida de 7 metros de altura da casa. Então, da interseção da parede da casa com a linha de terra, ó, a parede da casa está aqui nessa linha vermelha. A linha de terra está aqui, né? Então, nessa linha, eu vou criar uma linha de 7 metros, tá? E aí eu vou apagar minha linha auxiliar, deixar só essa linha de 7 metros. Isso quer dizer o quê? Que essa é a altura real da casa na perspectiva. Essa linha da base da casa, que é a linha da planta, ela tem a sua equivalência lá no topo da construção. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cone passando por esse ponto, assim como a gente tem um cone, ó, fazendo essa linha baixa aqui da planta baixa da casa, a gente vai fazer um cone para cima. Eu vou estender esse cone, é uma medida, né? Não sei ainda qual vai ser a medida real dela, a gente vai descobrir, mas eu sei que nesse cone, todas as linhas que eu desenhar em cima desse cone, ligando planta baixa a essa altura, né, do cone, eu estou desenhando uma linha com altura de 7 metros. Então, por mais que a gente não tenha nenhuma aresta no meio dessa janela, essa linha é uma linha de referência para a medida em verdadeira grandeza. Bom, então o que que a gente vai fazer agora?
nós vamos subir os dois pontos da casa definidos pelo plano lateral de 7 metros. Vamos lembrar, então, ó, lá no fundo da casa, eu tenho uma aresta. Eu vou andando para frente. Onde essa casa encontra o volume mais baixo, que é o volume da varanda da cozinha, né? Então, essa linha que tem as janelas do pavimento superior, ela é o limite da nossa casa na altura de 7 metros. Então, vejamos. Aqui eu tenho 7 metros em verdadeira grandeza, e essa medida vai diminuindo à medida que eu me aproximo do ponto de fuga 2 e aumentando à medida que eu ando para frente da casa. Então, desenhando o plano lateral dessa casa, eu vou colocar já numa cor de destaque, vou fazer em vermelho. Eu venho aqui e marco, ó, desse ponto até aqui eu tenho 7 metros, até aqui eu tenho 7 metros, e esses 7 metros chegam até a frente da casa, nesse ponto de interseção da parede aqui, certo? Então, eu desenhei a lateral. Para desenhar a frente da casa, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar essa linha de 7 metros em direção à fuga 1. Então, agora a gente vai fazer uma linha, volto para o cinza, né? Uma linha auxiliar aqui, ó, que vem para o PF1, certo? O segundo pavimento da casa, ele vai terminar exatamente aqui, ó, onde tem um pilar que sobe, né, deixando a garagem vazia aqui por baixo. Então, a gente vem aqui no finalzinho do volume e sobe também uma linha auxiliar. Ou seja, ao contornar agora, eu vou fazer de novo uma linha vermelha, ó. Ao contornar a casa agora com essa linha, eu estou elevando, né, o bloco de trás, ó. Percebam que isso envolve esse retângulo verde, que é a varanda posterior, mais a parte central da casa com 7 metros. Vamos olhar o que a gente desenhou aqui na nossa vista, ó. Nós acabamos de desenhar esse volume de paralelepípedo com 7 metros de altura, ok? Vamos lá. Então, desenhamos essa parte aqui já da casa. Agora, a gente vai desenhar tudo que está relacionado a esse volume, né? Como os cheios e vazios, exceto as aberturas que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Então, vamos lá. De novo, eu tenho que procurar agora uma linha nesse volume, ó. Então, vamos pensar aqui. A gente tem um volume, eu vou fazer a linha vermelha aqui embaixo também, ó, para a gente fechar esse paralelepípedo, tá? Então, esse paralelepípedo, ele tem abertura volumétrica, né? Então, vamos entender isso como um volume. Ou seja, isso aqui é uma parte aberta da casa, tudo bem? E a altura dessa parte aberta é 2,40 mais 10, né? A gente vai considerar esse nível mais baixo do piso aqui, que é 2, vai dar 2,52. E para fins de desenho, a gente vai usar a medida de 2,5, né? Porque a nossa régua de centímetros, a gente consegue medir 2,5 centímetros. Então, a gente volta para cá. Existe algum ponto sobre essa reta que cruza a nossa linha de terra? Vamos achar uma interseção, ó. Linha de terra, plano da casa. Ah, existe uma linha sim, ó, uma interseção aqui, tá? Então, eu vou vir, vou subir uma linha, deixa eu só verificar se a minha linha está na posição certa. A linha vermelha está na posição certa. Deixa eu ver do lado de cá se está na posição certa. A linha vermelha está na posição certa aqui, deixa eu só acertar aqui, ó, que ela pegou um pontinho diferente, tá? Isso a gente tem que ter muita atenção na hora de desenhar. Beleza, então, ó, eu tenho aqui, só acertando o nosso desenho, ó, eu tenho aqui uma interseção da linha de terra com a linha da casa. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e vou subir. Nessa reta que está sobre a linha de terra, na interseção com a linha da casa, eu consigo medir os 2,5 metros. Então, venho aqui e puxo uma linha de 2,5 centímetros. Vocês vão perceber que essa linha, ó, está sobre a linha do horizonte, porque a nossa linha do horizonte tem 2,5 metros. Então, o que que quer dizer com isso? O que que eu quero dizer com isso? Que o nosso desenho, ele vai terminar o recorte da varanda sobre a linha do horizonte. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos subir o volume, ó, do pilar, ele vai, então, até essa linha, que é a linha de 2,5 metros, e a parte posterior do pilar também vai até essa linha de 2,5 metros. E na base, então, esse retângulo verde, ele passa a ser um retângulo vermelho, que eu já estou desenhando a volumetria, né? Então, passa a ser um retângulo vermelho, que representa o volume do pilar. Lá atrás, na casa, o que que vai acontecer? Essa varanda, ela vai ser parcialmente vista, ou seja, esse pedacinho da varanda vai ficar escondido lá atrás. Então, eu vou reforçar também com uma linha vermelha essa parte posterior da varanda aqui,
tá? Então, vamos entender o que que foi desenhado, ó. Eu desenhei a altura de 2,5 metros na linha que tem a verdadeira grandeza e trouxe para esse lado. Esse é o limite do volume dos meus pilares. E lá atrás eu tenho a varanda aparecendo. Só que esse ponto não é o limite de abertura da minha varanda da garagem, né? Porque se vocês separarem, ó, a nossa garagem ela está exatamente aqui, ó, nessa posição. Então eu tenho que pegar esse ponto onde a casa começa a ser fechada e subir também até essa linha de 2,5 metros. Ou seja, eu vou apagar, vocês podem apagar ou vocês podem deixar numa linha mais fina, tá? É essa parte que fica escondida atrás da casa, tá? Então, ó, o que a gente começa a ver da casa, eu vou apagar um pouco essas linhas, ó, é esse vão aberto aqui, ó, varanda, entra o carro aqui, e aqui agora, ó, essa linha que a gente desenhou vermelha, ela na verdade eu vou colocá-la como uma linha auxiliar, porque ela é só uma linha para levantar as medidas, tá, da construção. Então, ela não existe. Assim como esse trecho aqui, que é um trecho de transferência, tá? Ela vai existir somente no trecho aberto do vão, ok? Então, ó, o nosso vão, ele representa esse pedacinho aqui, é um vão de entrada da garagem, ok? Bom, e agora? Vamos desenhar o volume aqui da frente. Eu vou seguir uma ordem um pouquinho diferente da aula, porque eu vou primeiro fazer todos os volumes e depois eu desenho as janelas, tá bem? Então, vamos lá. Esse volume aqui da frente é o volume da varanda e da cozinha. Eu vou colocar ele em outra cor para diferenciar no nosso desenho. Então, vou fazer esse volume aqui da cozinha em verde. Ó, vou começar aqui, ó, na cresta da casa, vem até a frente, vira para cá e fecha aqui, tá? Então, ó, essa parte do desenho, deixa eu só conferir se essa linha tá certa, pessoal, porque eu acho que na hora que eu desloquei aqui, ela foi para outro lugar. Deixa eu ver. A linha verde. Não, tá certinha a linha verde. Beleza. Então, ó, esse volume é o volume da cozinha, tá? E eu vou colocar aqui atrás em outra cor, vou colocar aqui no magenta, deixa eu ver se o magenta vai ser uma cor de contraste. Vamos colocar no roxo, tá? No roxo vai aparecer aqui agora, ó, a nossa varanda, ok? E também vou marcar em roxo o pilar para a gente ter essa diferenciação dos planos, tá? Então, lá atrás já está desenhado, ó, o volume grande da casa, a abertura da casa. Aqui na frente a gente tem a varanda e a cozinha, ok? Então, eu vou fazer essa sequência um pouquinho diferente para a gente trabalhar primeiro os volumes e depois as aberturas nos planos, ok? E aqui em cima nós temos ainda o volume do reservatório de água, tá? Esse reservatório, se vocês observarem aqui, ele está sobre essa janelinha. E essa janelinha, ela é a janela do banheiro no segundo pavimento. O que que isso quer dizer? Que esse volume está sobre essa área central da casa. Então, nós vamos voltar na planta baixa e nós vamos delimitar esse volume aqui usando uma outra cor, tá? Eu vou usar aqui uma cor de contraste, vamos pensar aqui, vou colocar cor de amarelo, tá? Ó, eu vou fazer uma linha reforçada aqui, ó. Essa lateral, vindo até esse ponto. Depois eu vou puxar o ponto para baixo, tá? Até aqui. Eu vou acertar o desenho, porque aqui no projeto eu não consigo fazer direto como vocês fazem na prancheta, tá? Então, ó, esse retângulo amarelo representa justamente, ó, o volume do reservatório de água lá em cima. Ó, o quadradinho está marcado por esses pontinhos azuis e a linha amarela, ok? Então, se o meu reservatório de água ocupa esse espaço, isso quer dizer que esse volume ele está ocupando esse espaço. Eu vou marcar esse volume lá na minha planta baixa. Vamos ver se a gente consegue identificar, ó. Essa linha amarela é a linha de divisa da casa com a garagem. Então, essa linha amarela eu já tenho, ó, que é a continuidade dessa linha vermelha aqui. Eu sei que o meu reservatório, vamos olhar na planta baixa, ó, o limite dele está justamente no limite do volume fechado com a varanda. Se eu já marquei esse ponto da varanda como uma abertura, né, que nesse caso é isso aqui, ó, isso é a abertura, esse é o limite da abertura daqui para cá fechado, isso quer dizer que se eu subir essa linha, eu tenho um limite do reservatório de água. E o outro limite eu vou ter que fazer uma visada. Então, ó, o observador, reforçando aqui, ó,
Meu observador está nessa interseção. Deixa eu colocar essa linha preta de novo, tá? Meu observador está nessa interseção. Eu vou fazer uma visada para esse ponto da casa, ó, onde tem o volume do banheiro, e vou projetar esse ponto lá no plano do quadro. Ó, é isso? Não, gente, não vou projetar, porque esse aqui não é o plano do quadro, ó. Isso aqui é a linha do papel. Tá vendo como é que a gente tem que ficar atento? A gente não pode perder de vista a posição do plano do quadro, ó, tá? Então, eu fiz uma visada para a quina do volume, que é o reservatório de água, que é esse volume amarelo aqui em cima. E, na verdade, eu tenho que trazer ele para o plano do quadro. Meu plano do quadro, ó, tá passando aqui, ó, por esse pilar, certo? Então, eu vou trazer agora, ó, desse ponto, eu vou descer para a planta baixa a posição do meu reservatório. Olha aqui ele aqui, ó. Daqui até aqui, entre essas duas linhas amarelas, eu tenho o reservatório de água. Onde eu meço a altura do reservatório de água? No ponto que eu tenho verdadeira grandeza da fachada. Nessa fachada, o ponto da verdadeira grandeza é essa linha cinza. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que marcar 7 metros mais 1,5 metros. O que que é isso? 7 metros mais 1,5 metros. Esse aqui, ó. 7 metros da fachada mais 1,5 metros. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas eu também posso utilizar de outra forma. Se eu vier na linha que eu marquei 7 metros aqui, né? Que é a altura da casa, eu posso partir desse ponto e só subir 1,5 metros, tá? E aí eu pego e ligo essa altura lá na minha fuga. Estão percebendo? Ó? Então, eu tenho que marcar a verdadeira grandeza sobre uma linha que seja uma interseção do plano do piso da casa, da planta baixa, com a linha de terra. Então, aqui eu marquei uma linha. Sobre essa linha, tudo estará em verdadeira grandeza. Então, daqui até aqui eu tenho 7 metros, daqui até aqui eu tenho que ter 1,5 metros para subir o reservatório. Só que o meu reservatório, ele vai estar onde? Ele está, deixa eu só subir essa linha aqui, que ela é auxiliar, né? E lembrando que essa linha aqui também é auxiliar da altura, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou delimitar o reservatório na faixa que ele ocupa, entre a garagem e a visada que eu trouxe lá de cima. Isso quer dizer que o volume do reservatório está dentro desse polígono, ok? Eu vou marcar de cinza as linhas auxiliares que eu trouxe o desenho, ó, e o reservatório de água está aqui. É esse desenho amarelo aqui, tá? O reservatório ele vai caminhar por toda a extensão da casa, né? Ele vai vir para cá, é um volume sobre a casa. Então, agora eu tenho que pegar esse ponto aqui e ligar na fuga 2 para fazer o caminhamento de profundidade. E essa profundidade só vai ser vista até a fachada da casa, portanto, eu posso quebrar essa linha, apagar essa linha daqui para dentro. Tá bem? Vou colocar esse volume aqui também, né, numa cor de destaque, e aí as linhas auxiliares permanecem ali. Tá. Então já tenho os dois volumes aqui. Próximo passo, já tenho também desse lado aqui, ó, o vão da varanda. Então, os volumes estão sendo construídos, tá? Percebam que os volumes estão sendo construídos. Agora, o próximo passo é a gente construir o volume aqui da frente. Nós temos aqui uma cozinha e uma varanda, e essas medidas eu consigo extrair da vista frontal. Eu também consigo extrair da vista frontal o entendimento de que existe um plano inclinado aqui na frente, tá? Então, reparem, ó, que o desnível do telhado, ele contém 90 centímetros. Se eu conseguir marcar na parede, nessa parede onde o telhado encosta, a altura dele de 4 metros, né? E identificar que existe um desnível com a frente de 90 centímetros, eu posso trazer essa volumetria para frente. Então, vamos trabalhar com isso agora, ó. Eu sei que aqui atrás a casa ela vai ter 4 metros até o beiral. Então, vou fazer o seguinte, ó. Nessa linha eu tenho verdadeira grandeza, certo? Nessa linha eu também tenho verdadeira grandeza. Então, eu posso vir na fachada deste plano, que é onde o telhado encosta, e medir 4 metros, ó. Eu pego a interseção da linha de terra e meço 4 metros. Quando eu meço 4 metros, se eu levar para a fuga 1, eu estou criando uma linha paralela ao piso a 4 metros de altura, certo? Essa linha representa a altura que o telhado encosta nessa fachada que eu acabei de desenhar. Então, o que que eu posso fazer aqui? Ó? O beiral, ele vem até aqui. Conseguem ver? Ó? O beiral, ele começa aqui e termina aqui. Então, quer dizer que o volume, né, que começa com 4 metros, que é o beiral,
ele termina nessa posição aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou prolongar essa altura de 4 metros até o final do beiral. Então, venho aqui, ó, clico na linha amarela, prolongo essa linha que está a 4 metros do piso até o final do beiral. Eu sei também que o beiral, ele começa nesse pontinho aqui, ó, onde a linha azul clara encosta na parede. Então, eu posso vir aqui e subir também essa linha. Quando eu faço isso, eu sei que nesse intervalo desse ponto até esse, eu tenho o beiral que está a 4 metros de altura. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu posso interromper ou apagar essa linha aqui, né? Ou seja, eu tenho 4 metros do início do beiral até o final do beiral. E aqui eu posso também, se eu quiser, apagar essa linha aqui, para ver apenas a linha que está a 4 metros de altura do início do beiral. Ó, vou fazer uma linha auxiliar para vocês não se perderem, tá? Até o final do beiral, tá? Vou colocar em cinza para vocês entenderem, ó, que essa linha é a linha que o telhado encosta na casa. Bom, e agora? Agora eu sei que aqui na frente, essa parte do telhado tem 3 metros e 10. Como eu sei isso? Eu volto aqui na vista, ó. A parte de baixo, a parte mais baixa do beiral tem 3 metros e 10. E eu sei que a parte mais baixa do beiral é a frente, né? Porque o telhado ele está caindo para baixo aqui, ó. Tá vindo para baixo, tá caindo para frente. Então eu sei que nessa linha aqui a altura é 3 metros e 10. Tenho várias maneiras de fazer isso, tá? A mais simples delas é a gente pegar. A gente tem várias maneiras, tá, gente? Então, se vocês fizerem diferente, eu fiz diferente na sala, tá certo a maneira que eu fiz na sala, mas eu vou fazer de uma forma diferente porque alguns me mostraram o desenho realizado de outra maneira. Eu vou pegar esse pontinho aqui do beiral, vou ligar lá no PF1. Qual é a lógica que eu tenho para descobrir medidas em verdadeiras grandezas? Eu tenho que ter uma linha do desenho cruzando a linha de terra. Então, o prolongamento do beiral encosta na linha de terra aqui, nessa interseção. Se eu subir uma linha aqui com 3 metros e 10, eu estou fazendo uma linha em verdadeira grandeza porque eu peguei um prolongamento do beiral encostando na linha de terra. Então, isso aqui tem 3,10. Pode ter 3,10, vai estar certo. O que que eu faço agora? Eu vou fazer uma linha em cone, né? A abertura do cone, ó, pegando a altura de 3,10, vindo até o final do beiral. Então, ó, vamos pegar e tratar isso como linha auxiliar, tá? Vou colocar todo mundo no cinza, porque a linha auxiliar, vocês vão estar trabalhando com grafite fininho, né? Eu vou subir aqui nessa extremidade do beiral uma linha cinza também, ó. Eu fiz ela em amarelo só para vocês entenderem de onde que ela veio, ó. Daqui eu subo uma linha. Agora eu vou colocar ela no cinza também, tá? Então, aqui, ó. Aqui até aqui, cinza. E vou prolongar esse cone, que tem altura de 3,10, até o final do beiral. Ó, vou prolongar essa linha, ó, até o final do beiral. Então, quer dizer o quê? Ó? Que nessa ponta aqui, o beiral está com 3,10 por meio do cone de ampliação da medida. Ó. Esse aqui é a altura real. Liguei na fuga 1, cresci. Então, eu tenho 3,10 aqui da ponta do beiral. E a segunda ponta do beiral, que é essa, eu também vou subir uma linha até que ela cruze essa medida de 3,10. E agora sim eu vou dar cor para esse pessoal, a cor do beiral. Ó. Então, meu beiral, ele está. Ó, peraí, que eu peguei a cor errada. Vamos lá. Cor azul clara. Pego esse ponto e essa reta. Então, ó, eu vou fazer só para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui, ó. Vou quebrar essa linha aqui só para vocês entenderem, ó. Esse plano que eu acabei de desenhar aqui, ele é um plano que está a 3,10 de altura. Esse plano aqui atrás, eu vou colocar ele todo em amarelo para diferenciar uma cor da outra, tá? Esse plano aqui atrás, ó, isso aqui, eu vou apagar essa linha auxiliar, vou botar lá no cinza. Esse conjunto amarelo está mostrando um plano lá atrás, encostado na casa, que está a 4 metros de altura. Essa linha azul está mostrando um plano aqui na frente, que está a 3,10 de altura. Para construir o plano a 4 metros de altura, eu peguei uma interseção dessa parede pela linha que encosta no piso, que é essa linha aqui da parede, e subi nela 4 metros. Depois eu liguei essa altura ao cone do PF1.
Para definir o início e o final dessa linha, eu subi do beiral até encontrá-la numa extremidade e na outra. Então, isso quer dizer que esse plano aqui, ele tem o comprimento do beiral e a altura de 4 metros em cada uma das suas extremidades. E esse azul claro? Esse azul claro, a gente pegou a frente do beiral e prolongou até ela encontrar a linha de terra, e ali ela tem a altura de 3,10. Marcamos, então, da interseção do prolongamento do beiral até a linha de terra, uma altura de 3,10. Essa altura vai ser ligada ao PF1, formando esse cone azul claro. Esse cone azul claro, eu subo da planta baixa o início dele, que é esse ponto do beiral, até o término dele, que é esse ponto do beiral. Então, quer dizer que esse arco, né, esse arco criado, ele tem 3,10 nas suas duas extremidades. Mas por que que o 3,10 está com uma altura tão parecida com 4 metros? Porque a medida de 3,10 está pertinho do meu olho e a medida de 4 metros está distante do meu olho. Então, lembram do cone de redução de medida? Quanto mais longe a medida está do meu olho, ela vai dar uma impressão de que ela é menor, né? Porque a gente vai ficando distante daquele elemento. Então, agora, para a gente desenhar o plano desse telhado, o que a gente precisa fazer é ligar esses pontos, tá? Então, eu vou voltar aqui só para a gente diferenciar a cor, vou colocar tudo no amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo aqui, tá? E nós vamos ligar esses elementos agora usando a cor do beiral, que é esse azul clarinho. Então, ó, vou botar o azul clarinho e vou ligar aqui. Ó, o plano do telhado, ele é um plano bastante inclinado, ó. Liguei a lateral, ó, a altura de trás com a altura da frente. Vou até o final do beiral aqui na frente, ok? Vou ligar no ponto mais alto do beiral que está encostado na parede de trás e volto a ligar aqui, ó, no plano inicial do beiral. Olha como o telhado está inclinado, conseguem perceber? Essa é a inclinação do nosso telhado. Tudo bem? Tá, e agora? Agora a gente tem que desenhar o volume da cozinha e o volume daqui da varanda com esse pilar na beiradinha, certo? O que que vai acontecer? Nós não vamos desenhar todos os elementos do telhado em perspectiva. A gente está treinando aqui o olhar tridimensional para a gente aprender a construir volumes, tá? Então, eu não vou desenhar telha por telha, voltinha por voltinha da telha, nada disso. A gente vai trabalhar como se o telhado fosse um plano inclinado, tá? Isso que a gente está treinando nesse momento. E aí, agora, o que a gente precisa fazer é construir o volume da cozinha, né? A gente sabe, ó, que a cozinha começa aqui atrás, onde está o beiral, né? Onde o telhado encosta na casa, e ela vem até aqui na frente. Então, eu vou usar agora o verde, que é a cor da cozinha, para gente subir o volume, ó. Eu venho aqui, subo esse volume. Até onde ele vai? Até ele encostar no telhado. Então, eu vou subir um pouquinho mais, depois eu corto essa volumetria. E a cozinha, ela vem até aqui, ó. Então, eu também subo uma linha vertical, sabendo que a cozinha está dentro desse espaço aqui, tá? Então, agora o que a gente vai fazer, ó? Eu sei que a cozinha, a casa, ela vem com 7 metros aqui, chega perto da cozinha, ela começa com 4 metros e desce para 3,10, fazendo um trapézio desse lado, né? Aqui ela tem 3,10 de altura, né? E do lado de cá a gente vai ter uma abertura que é uma varanda. Tudo bem? Bom, então esse verde representa o volume da cozinha, que vai ser interrompida onde? Na cobertura. Então, ó, eu vou interromper a nossa cobertura, perdão, a nossa parede da cozinha na cobertura, ó. A parede da cozinha, ela vem só até a parte inferior da cobertura. Prontinho, ó. Eu tenho um volume verde aqui. Depois eu vou contornar o volume para vocês entenderem, tá? Por enquanto a gente está só desenhando as linhas mestras da volumetria. Já temos o volume da cozinha aqui na frente. Agora a gente vai desenhar essa varanda, tá? E essa varanda, lembrem que a gente passou a linha de terra, o plano do quadro, né? Consequentemente, a linha de terra vai estar na mesma posição, na extremidade desse pilar. Isso quer dizer que se eu subir uma linha vertical aqui, ela estará pronta para receber medidas em verdadeira grandeza. Então, eu vou colocar aqui de novo na minha linha auxiliar cinza e vou fazer uma linha vertical sem uma medida exata, que é uma linha de referência para medir distâncias em verdadeira grandeza. Bom, nesse canto, vamos voltar na fachada para ver o que que a gente tem de altura desse lado, ó. Vamos olhar aqui na fachada, ó. Esse espaço é exatamente o espaço desse vão aberto, ó.
Ele tem 2,42 de altura, o vão, mais 10 centímetros da laje. Então, a gente volta a trabalhar com 2,5 metros, né? Então, a gente vem para cá agora. Como é que eu meço 2,5 metros aqui? Se eu tenho o pilar com a quina sobre a linha de terra, quer dizer que nela eu posso medir alturas reais. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar no roxo, tá? Para a gente usar a mesma cor. E vou fazer uma linha com 2,5 metros. Olha de novo a linha aqui, ó, em cima da linha do horizonte. Então, isso quer dizer o quê, gente? Ó, eu vou trazer para cá porque é esse vão aqui que vai existir, tá? Se é 2,5, está em cima da linha do horizonte, porque a nossa linha do horizonte está a 2,5 metros do piso. Beleza, então agora eu vou subir a frente do pilar, ó, eu já tenho ele em planta, eu vou subir. Nossa, vai ficar tão pertinho? Vai mesmo, tá? Mas a gente sobe, ó, até encontrar essa linha, que é a linha do horizonte. Tá bem bolado, né, gente? Mas isso é um treino para nossa percepção espacial. Vocês conseguem ver o que está mais ao fundo, o que está mais à frente? Vocês conseguem perceber, ó, que os dois pilares, eles têm a mesma dimensão na planta, mas como esse está lá no fundo, ele fica menor? Estão percebendo isso? Então, ó, aqui nós já temos os nossos volumes, todos os volumes, tá? Ó, a gente tem aqui a abertura a 2,5. Ah, lembrando uma coisa. Se a gente olhar aqui de frente, percebam que em cima dessa abertura tem uma viga, né, que vai passar de fora a fora. Ou seja, o pilar lá no cantinho sobe até encontrar o telhado. Então, essa linha roxa que nós desenhamos aqui, ela vai subir, 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 até encontrar o telhado, ó, tá bem? Até encontrar o telhado. Essas linhas aqui todas são linhas auxiliares, que eu vou colocá-las no cinza, tá? Opa, por que que eu apaguei? Vou voltar, Ctrl Z. Vou colocá-las na cor cinza. Pronto, ó. São linhas que a gente utilizou para gerar as alturas, tá bem? Então, aqui, ó, nesse bloco, a gente fecha a criação do volume principal da casa, do reservatório de água, do vazio configurado pela garagem ao fundo da casa, do volume da cobertura, dessa cobertura aparente, e desse volume da cozinha, mais a varanda aberta na frente. Ok? Então, aqui a gente fecha a construção da volumetria. Vamos partir para o próximo passo, que é a construção das aberturas.